Diário de um Homem Comum, tamo aí, meu querido. Boa noite. Rapaz. Guiados por coação de testemunha. Uma arma de fogo procurada, mas não encontrada. Famílias negando envolvimento publicamente. Isso aqui se eu não me engano, o porteiro filmou, né? O porteiro filmou e a família correu lá pra intimidar o cara, pra ele apagar o que ele tinha filmado. Sacanagem demais, velho. E um segundo animal que quase foi vítima do mesmo grupo. O caso do cachorro-orelha acaba de ganhar novos desdobramentos que mudam completamente o rumo da investigação. E tem muito mais. Nesta terça-feira, 27 de janeiro, a Polícia Civil de Santa Catarina realizou uma coletiva de imprensa revelando informações cruciais sobre o andamento das investigações. Três familiares do Esse aqui é o outro vídeo, né, do cachorro caramelo. Eles tentaram afogar também um cachorro caramelo. Eu não sei se é o mesmo grupo, mas pra você ver o nível de psicopatia. Cara, isso aqui é psicopatia. É traço de psicopatia forte. jovens investigados foram indiciados. Entre eles, estão o pai e um tio dos suspeitos. A acusação? Coação de testemunha no inquérito que investiga a morte do cão-orelha. Segundo a corporação, eles foram indiciados logo após serem interrogados pela Polícia Civil. Ao todo, 2 inquéritos foram abertos. Um sobre a morte do animal e outro pelo crime de coação. Este último já foi finalizado, e agora os familiares devem responder criminalmente pelo delito. Na segunda-feira, 26 de janeiro, agentes com Tem que responder mesmo, cara. Tem que responder mesmo, porque isso não pode passar branco assim. Porque seria interessante que essa galera seja punida porque já manda um recado também, né? Porque como eles são de famílias abastadas, pra mostrar, ó, aqui vocês fazem e aqui vocês pagam, saca? Pra mim tem que ser assim. cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos. A polícia tinha como objetivo localizar uma possível arma de fogo que teria sido usada para ameaçar a testemunha. O objeto, no entanto, não foi encontrado durante as buscas. E aqui a história ganha uma camada ainda mais Até parece que eles vão achar alguma coisa, né? Deram tempo deles sumir com tudo, apagar as coisas, né? Planejar. Deu tempo da molecada aí pra fora do país, imagina. A juíza lá, né? Que era amiga da família, demorou demais pra fazer as coisas, né? Deu tempo hábil pra eles fazerem o que eles queriam ali, pelo menos pra apagar as coisas. perturbadora. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, os jovens investigados também teriam tentado afogar outro cachorro conhecido por moradores da região da Praia Brava. O animal, Caramelo. chamado Caramelo, costumava andar ao lado de Orelha. De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, o cão chegou a ser levado ao mar pelo grupo, mas conseguiu escapar. Após o episódio, Caramelo foi adotado. E em um gesto simbólico, o próprio delegado-geral Ulisses Gabriel se tornou tutor do animal, garantindo que ele estivesse seguro e protegido. A tentativa de afogamento está sendo investigada dentro do mesmo inquérito, ampliando ainda mais a gravidade das acusações contra os investigados. 4 jovens foram identificados como suspeitos de envolvimento nas agressões que resultaram na morte de Orelha. 2 deles estão em Florianópolis e foram alvos da operação de busca e apreensão realizada pela polícia. Os outros 2 estão nos Estados Unidos, em uma viagem que, segundo o delegado-geral Ulisses Gabriel, já está Antes de começar, esse negócio aqui deles irem para os Estados Unidos, depois a gente fala mais sobre essa movimentação, né? Não, vamos falar agora, na verdade, né? Essa movimentação que o Brasil inteiro, né, fez, eu achei foda demais, assim, né? Eu gostaria que fosse mais também para outras coisas, assim, porque eu fico um pouco sentido, porque no mesmo lugar onde esse cachorrinho faleceu, tem uma mulher que chama Sônia Maria, que ela tá sendo escravizada durante 40 anos por um desembargador lá, né? E a gente sabe que a mulher tá sendo escravizada. A ONU já se manifestou, muita gente já se manifestou e a gente não vê a mesma comoção. Então eu fico um pouco triste por causa disso, né? Eu fico feliz por ver, né, a sociedade se movimentando como um todo para isso, né? Mas a comunidade de Florianópolis, né? Eles podiam também dar uma olhadinha nessas outras coisas que tá acontecendo por fora, que é terrível também. Tem muita coisa. Santa Catarina, né? A gente vê cada absurdo lá. Mas enfim, né? Esse negócio aqui desse doguinho, cara.
vai dar uma repercussão muito forte daqui pra frente, saca? Espero que mire mesmo, de verdade, aconteça alguma coisa aqui com essa molecada pra que seja revista algumas coisas, sabe? Estava programada antes. O mais foda, Marcia, é que a polícia já está desdobrando para receber. Tá se desdobrando para receber os mini cidadãos, né, de bem, porque para que não sejam linchados no aeroporto. E não é o correto o linchamento. Exato, a gente não é a favor de um linchamento, né? Mas a polícia já tá indo proteger. Fazendo a proteger. Querendo não, eles já estão se armando para proteger, né? Para não que aconteça uma fatalidade, né? De tamanha revolta da população, né? E cara, a galera vai lá cobrar, com certeza. Eu acho que vai ser dificílimo acertarem a hora do voo dessa galera, a não ser que vazem, sabe? Mas pode ser que aconteça, assim, ó, um protesto vai rolar. Eu acho que vai rolar muito, acho que até aqui em São Paulo vai rolar. Mas acertarem a hora desses meninos aí, vão proteger essa molecada aí, ainda mais ainda mais a playboyzada lá, rapaz, não vão conseguir catar. Antes dos acontecimentos. Eles devem retornar ao Brasil na próxima semana. Com a confirmação da autoria por parte dos investigados, o relatório das investigações foi encaminhado à delegacia especializada no atendimento ao adolescente em conflito com a lei, em razão da idade dos envolvidos. Até o momento, nenhum dos 4 foi apreendido. O processo segue seu curso dentro do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ueca. As famílias de 2 dos investigados divulgaram declarações públicas negando qualquer envolvimento dos filhos no caso. Segundo eles, os jovens estão sendo alvo de acusações injustas nas redes sociais. Em uma das manifestações, os pais de um dos investigados afirmam que o filho não tem qualquer relação com o fato e que a família vem sofrendo ameaças e exposição de dados pessoais após a associação do nome do jovem ao episódio. E essa movimentação da galera foi foda, né? A galera foi atrás, velho. Os caras levantou casa, levantou o celular de todo mundo, levantou o endereço levantaram até o endereço de tia-avó. Rapaz, foram atrás, hein? E ele tá falando aqui, né, sobre não a família tá dizendo que o filho não tem envolvimento, mas teve vídeo, né? Tinha um vídeo, né? Agora eles estão falando que não tem vídeo. Mas, né, eles foram lá, né? O porteiro tinha filmado, né? E aí, por exemplo, no caso aqui eles estão falando que eles estão investigando agora os tios, né? Enfim, ó, alguns familiares, né? Porque foram lá coagir o cara, né? Forçar ele a apagar o vídeo, enfim. As famílias também afirmam que circula nas redes sociais um vídeo que supostamente mostra os autores da agressão, mas que seus filhos não aparecem nas imagens. Ambas as famílias dizem repudiar qualquer forma de violência contra animais, afirmam confiar no trabalho das autoridades e declaram estar colaborando com a investigação. É importante ressaltar que, até o momento, a polícia não divulgou oficialmente a identidade dos investigados, e qualquer exposição pública de nomes e dados pessoais pode configurar crime. A morte do cachorro Orelha chocou e revoltou milhares de pessoas nas redes sociais. Mas passada a indignação inicial, surge a pergunta que realmente importa. Os envolvidos podem ser responsabilizados ou o caso vai acabar em impunidade? A resposta... Como a gente conhece um pouco do Brasil, pode ser que acabe em impunidade, sim, né? Pode ser que, no máximo, a molecada tenha que pagar... como é que fala? Tem que pagar uma cesta básica lá, prestar serviço comunitário, e acabe assim. Não tem o desenvolvimento como a gente espera que tenha, sabe? Não vão ser presos. Eu tenho quase certeza, não vão ser presos. A gente pode até tirar da cabeça, eles não vão ser presos. A direta não é verdade que nada acontece. Agora, se fosse uns pretinhos, se morasse nas favelas lá de Florianópolis, rapaz, se bobear não estavam nem vivos. Porque já tinham pegado, sumido. Porque você sabe, né? A cobrança, né, vem bem mais forte. O que acontece é diferente do que muita gente imagina. No Brasil, pessoas menores de 18 anos não respondem criminalmente como adultos. Mas isso não significa impunidade. Significa outro modelo de responsabilização. O nome disso é Estatuto da Criança e do Adolescente, e ele não foi criado para passar pano, mas para lidar com a realidade de forma diferente. Quando jovens praticam uma conduta grave como a que resultou na morte de um animal, isso é enquadrado como ato infracional. O nome muda. A consequência, não necessariamente. Dependendo da idade e da gravidade,
O Estado pode impor medidas que vão muito além de uma simples conversa ou advertência. Estamos falando de prestação obrigatória de serviços à comunidade, acompanhamento contínuo, liberdade assistida e, em casos mais extremos, internação em unidade socioeducativa. Não é prisão comum, mas também não é férias. A restrição de liberdade, disciplina e acompanhamento. A única coisa ruim, talvez, que dê pra eles é o currículo deles, né? Porque aí, se ficharem de verdade eles, vai sempre constar, né? A ficha, esse fichamento sempre vai constar lá, né? E aí, se eles pensarem em estudarem, por exemplo, em escolas renomadas e tal, vai estar lá, né? O crime deles, que eles bateram no cachorro, enfim, né? É mais isso que eles ficam com medo, né? De sujar o nome, de ter uma ficha na delegacia, do que, de fato, o crime. Rígido por parte do Estado. Se os envolvidos forem ainda mais jovens, menores de 12 anos, o foco muda, mas a gravidade não desaparece. A resposta passa a envolver conselho tutelar, medidas de proteção, acompanhamento psicológico e, principalmente, responsabilização da família. Porque ninguém age no vácuo. Onde há comportamento violento. Depois, galera, vamos ver. Porque isso aqui tem um traço de psicopatia. Tem um traço forte de psicopatia. Tem uma psicóloga muito famosa. Aqui na internet, eu conheci ela pela internet, ela indo muito em podcast. Que ela fala que um dos traços, né, do psicopata, né, desde criança, é ele torturar animais, né? E é isso aqui, cara, né? Matar um doguinho a paulada, velho. Torturar o outro afogado. Isso aqui é psicopatia. Psicopata pra mim. Precoce, quase sempre a omissão adulta. É aqui que o debate fica. Olha, como é que olha uma carinha dessa, parceiro? Como é que olha um doguinho desse? Eu não sei se esse aqui é ele, talvez seja outro doguinho. Ou é ele aqui. Mas, enfim, cara. Como é que olha pra um bichinho desse e tem coragem de bater, velho? Olha o animalzinho, cara. Saca? Pô, desculpa, hoje eu tô muito. Tô um pouco sem. Essa pauta aí me deixou muito nervoso, cara. Me deixou muito nervoso. Porque, de fato, a única coisa que me deixa tranquilo hoje é meus cachorrinhos de apoio, cara, emocional. Sabe? Então. Me pega demais, cara. Me pega demais. É desconfortável. Parte da sociedade quer punição exemplar imediata, quase simbólica. Outra parte repete o mantra da inimputabilidade como se fosse sinônimo de absolvição moral. Nenhuma das duas leituras está correta. O direito não funciona para aliviar a raiva coletiva, nem para fingir que nada aconteceu. Ele funciona para evitar que a violência se repita. E ignorar um ato como esse, sob o argumento da idade, é plantar um problema muito maior no futuro. Violência contra animais não é brincadeira, não é coisa de criança, não é episódio isolado. É sinal de alerta vermelho. Estudos em criminologia e psicologia mostram que agressões contra animais costumam anteceder outras formas de violência. Fingir que é só uma fase é fechar os olhos para um risco real e documentado. No caso do cachorro-orelha, o que está em jogo não é só o passado. É o que a sociedade decide fazer com esse tipo de comportamento agora. Porque proteger menores não significa protegê-los das consequências. Significa impedir que eles se tornem algo pior depois. O que aconteceu com Orelha não pode ser normalizado. Não pode ser esquecido. E não pode ser tratado como um incidente menor só porque os envolvidos têm determinada idade. Imagina que esse foi filmado, né? Aqui a gente tá falando uma coisa que foi filmada. Pode ser que isso daqui já tá acontecendo, ó, há um tempo por lá. Porque, se eu não me engano, eles estavam dando queixa que tava tendo muito animalzinho, tinha muito animalzinho morrendo por lá, né? Acordava de manhã envenenado, essas coisas assim que a gente sabe que quem mora em bairro, né? A gente sabe que acontece demais, assim, né? Quando existe uma pessoa, né? Um ser humano, enfim, né? Que não tá gostando da presença dos bichinhos. Vai lá e envenena, né? Nossa, aqui já aconteceu demais isso aqui na quebrada, né? De a gente acordar, ter três cachorros, tal, envenenados, assim, horrível, né? Mas aqui, como a gente tá falando de adolescentes, né? Não dá pra saber se são todos são todas a mesma... Foram todas as mesmas pessoas que fizeram, né? Mas, pô, né?
Enfim, o lugar lá não é tão grande assim, né? Pode ser que a gente já tenha acontecido isso, só não foi filmado. A lei existe. As medidas existem. O que precisa existir agora é a aplicação efetiva dessas ferramentas. Pessoal, a minha cachorra latindo aqui tá muito alto o barulho pra vocês aí? Só pra entender como é que tá essa levada, porque eu acho que tá vazando o som aqui, porque eu tô com fone de ouvido e tal, e eu tô ouvindo forte. Mas me responde aqui no chat aqui, como é que tá? Porque aí eu tento dar um ajuste, eu tento dar uma balanceada no áudio aqui. Orelha era um cão comunitário que viveu por quase 10 anos na Praia Brava, em Florianópolis. Ele era cuidado por moradores, pescadores e comerciantes da região. Uma figura conhecida e querida por todos. No dia 16 de janeiro... Tá de boa? Demorou então, demorou. Porque pra mim tá muito alto o cachorro latindo ali e o barulho aqui do pessoal passando. Tá muito, mas beleza, vambora. A Polícia Civil tomou conhecimento do caso. Segundo relatos de moradores, o cachorro estava desaparecido. Dias depois, uma das pessoas que cuidavam de Orelha o encontrou durante uma caminhada, caído e agonizando. Ela recolheu o animal e o levou a uma clínica veterinária. Isso aqui foi pesado pra caramba, né? Porque acharam ele com o cérebro exposto, né? Com o cérebro... Aguarde enquanto tento conectar com... Ok. Eles acharam o doguinho com o cérebro exposto já, né? E aí tentaram, mas enfim, tiveram que fazer eutanásia no doguinho. Complicado, velho. Complicado. Sim, pesadíssimo, pesadíssimo. Mas devido à gravidade dos ferimentos, não houve alternativa além da eutanásia, também conhecida como morte assistida. O empresário e morador da região, Silvio Gasperin, foi uma das pessoas que acompanhou de perto o caso. Em entrevista emocionada, ele relatou como tudo aconteceu e demonstrou a dor que a comunidade inteira sentiu com a perda de Orelha. A morte do animal gerou comoção massiva nas redes sociais. Celebridades, moradores e protetores da causa animal passaram a cobrar providências das autoridades e pediram que o caso não fosse esquecido. E ele não foi. O caso do cachorro Orelha está longe de terminar. Com 3 adultos indiciados por coação, 4 jovens investigados, um segundo animal que quase foi vítima do mesmo grupo, e famílias negando envolvimento publicamente, a investigação continua revelando camadas cada vez mais complexas. O que acontece agora depende da Justiça, do Ministério Público e da pressão da sociedade para que o caso não seja arquivado ou minimizado. O Ministério Público de Santa Catarina informou que os jovens investigados deverão prestar depoimento nos próximos dias. Após essa etapa e análise de... Eles tinham que descer do avião e já ir pra delegacia, pra prestar o depoimento. Pra não dar tempo de combinar, não dar tempo de conversar com o advogado. Quero saber tua versão, parceiro. Vai, já conta, já vai soltando, vai soltando. Pra mim tinha que ser assim. Assim que tinha que ser o esquema. Porque vai dar tempo de advogado pesar, vai falar, combinar a versão, isso e aquilo. Já não pegaram os celulares deles na época que tinha que pegar. Pô, vai dar bom pra eles. A real é essa, vai dar bom pra eles. Todo o material apreendido durante as buscas, incluindo celulares, notebooks e outros aparelhos eletrônicos que passarão por perícia, o MP definirá quais medidas socioeducativas poderão ser aplicadas. A perícia técnica nos dispositivos é fundamental para reconstruir a cronologia. Agora, uma parada eu falo, tinha que ter um boicote para as empresas das famílias lá, né? Porque se eu não me engano, a família tem hotel, né? O outro mercado, enfim, tinha que ter um boicote, Eu acho que já tá rolando, se eu não me engano, alguma coisa na internet, que estão indo lá no Reclame Aqui, né? No TripAdvisor, essas coisas assim, mas tinha que ser mais efetivo. Eu acho que tinha que ser mais efetivo pra mostrar. Sabe onde é que vai doer? No bolso dessa galera. Vai doer no bolso. Porque no bolso eles vão sentir, aí vão botar a mão na cabeça. Eu vi mensagem deles ameaçando, né? Ativistas lá do sul lá que repostaram, né? Falando que você não sabe que não conhece os meninos, que não sei o que. Enfim, ameaçaram, sabe? Espero de verdade que se lasque essa galera. Dos eventos e confirmar o nível de participação de cada um dos envolvidos. A repercussão do caso ultrapassou as fronteiras de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo declarou publicamente que cobrou providências imediatas das autoridades policiais, e o delegado-geral Ulisses Gabriel reafirmou o compromisso de que os responsáveis serão levados à justiça. A pressão popular nas redes sociais tem sido intensa, com milhares de pessoas acompanhando cada desdobramento e exigindo transparência no processo investigativo.
Além disso, a comunidade da Praia Brava se mobilizou para garantir a proteção de outros animais comunitários da região. Grupos de protetores criaram. Uma coisa é fato também, né? Eu acho que eles não moram mais lá, né? Isso aí a gente pode concordar. Provavelmente não vai morar, porque andar. A galera lá inteira conhece. Aquela ilha lá não é grande, cara. Não é grande. Eu já tive lá, não é grande. Então, na escola também. Então, enfim. O mínimo que ele vai fazer é se voltarem pro Brasil, né? Se voltarem. Redes de vigilância e canais de denúncia para evitar que novos Vai casos. falando pra mim o que vocês estão achando, o que vocês acharam disso daí, de todo esse caso, né? Pra mim conversar com vocês aqui, a gente vai entendendo mais ou menos pra onde a gente alinha aqui também as próximas coisas também. Mais pesado, né? Casos aconteçam. A morte de Orelha, embora trágica, acabou gerando um movimento de conscientização sobre a importância de proteger os animais que fazem parte do. Deixa eu ver um negócio aqui, rapaziada, que me fez lembrar. Eu não lembro o nome, não sei se vocês vão, não sei se vocês vão, me ajudem aí quem lembra o nome daquela psicóloga que ela fala muito sobre essa coisa da psicopatia. Até a morte o cão chamado Orelha. Oi, queridos. Estou vindo aqui atendendo a solicitação de vocês que esse final de semana me mandaram bastante mensagens pedindo que eu comentasse o caso do cachorro Orelha. Eu até falei com vocês que eu me pronunciaria e que naquele momento estava muito difícil, porque eu fui ver os vídeos, ver a informação e eu confesso que fiquei estarrecida com tanta maldade. Isso aconteceu dia 15 de janeiro, em Praia Brava, Florianópolis. 4 adolescentes espancaram até a morte o cão chamado Orelha. Por quê? Não tem porquê. Eles resolveram se divertir, né? É muito divertido espancar um cão até a morte e deixá-lo agonizando. O que passa na cabeça dessas pessoas? Não me interessa se eles são crianças, adolescentes ou adultos. Isso é uma crueldade que não cabe em uma pessoa, um ser humano. Não é possível. E aí a gente começa a questionar: como é que é a justiça no nosso país? O Orelha era cuidado por toda a comunidade. Ele não era um cão que avançava para as pessoas. Ele, inclusive, era muito... É louco, como é que você levanta, você olha e fala, não, vou fazer maldade, né? Com um bichinho desse, pá. Motivo de fotos nos turistas que ali frequentavam. Ele tinha quem o alimentasse. O Mário Rogério o alimentava diariamente. Vamos matar a paulada? Como é que é um cão agonizando até a morte, né? Deve ser muito interessante. Eu fico triste porque a gente começa a entender que pessoas assim, independente da idade deles, tem alguma coisa errada. Tem alguma escuridão dentro dessas pessoas. Tem alguma coisa que não é humano. O que a gente... É triste por esse caso, torcendo pra esses moleques ser presos. Eu também tô torcendo, mas a gente dificilmente vai ser preso, mano. Dificilmente. Primeiro que de família rica, né? Fora que é de família rica, né? E tem gente por eles ali, né? Só não conseguiram se safar antes porque esse caso ele meio que viralizou, né? Então o Brasil inteiro ficou sabendo. Mas se não fosse, com certeza eles iam se safar fácil, até porque a juíza lá é amiga da família, né? Mas esperança é a última que morre, né? Vai que dá muito bom e esses marginal aí é preso. Pô. A gente pode falar, porque eles não vão ser tratados como um crime. Eles cometeram um ato infracional. Eles não vão ter as punições que eles teriam se tivesse mais de 18 anos. Mas isso é correto? É justo? É muito cruel. A única coisa que eu gosto de destacar é que pessoas que maltratam animais por diversão... O pai tem que ser preso junto aí, eu concordo, velho. Eu concordo porque eles foram intimidar o porteiro que filmou. Aí pra mim tinha que ser o pai, eu acho que o tio, se eu não me engano, que até fizeram... que parecia que tava armado, né? Supostamente ele tava armado também, né? Foram intimidar pra fazer o cara apagar o vídeo, né? Porque ele filmou a ação, né? Agora não existe mais vídeo, né? Eu queria saber se eles não conseguiriam recuperar essas coisas, né? Mas
Pô, ia ser fatality aí, manda todo mundo pra cadeia, rapaz. Ia ser demais. O prazer tem uma chance muito grande de estarem escalando a violência. O que significa isso? Eles testam em animais vulneráveis. Exatamente, pique Dexter, né? Começa ali com os bichinhos e aí vai escalando, né? Aí um bichinho, daqui a pouco um amiguinho, né? Começa a maltratar, né? Até a gente, enfim, né? Aí começa ali e vai saber o que com incentivo essa molecada vai fazer. Porque pra mim, velho, pô, se a família pegou, viu um negócio desse aqui, rapaz, tem que tratar, cuidar. Maldade que um dia eles provavelmente vão exercer em outros seres humanos. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso tem estudos. Pessoas que sofrem violência doméstica relatam que mais de 50% dos seus parceiros que produziram a violência doméstica já tinham feito violência e maus tratos com animais. Então, não estou falando aqui, vai ter gente que vai dizer assim, mas era só um cachorro. Não, é um ser vivo. Exato. E a maneira como a gente trata os vulneráveis diz muito da nossa sociedade. Então, quando eu estou falando aqui do Orelha, primeiro que de ver os vídeos é para chorar. Chorar porque, assim, pessoas que fazem isso só pode ser zumbi, não pode ser humano. São zumbis, são pessoas tão mortas, fazendo coisas inacreditáveis para se manter viva, deve ser isso, né? E o que me preocupa mais é que as pessoas que denunciaram, que fizeram a gente saber dessa barbaridade, estão sendo coagidas. A polícia civil identificou 3 pessoas suspeitas de coação. Então, eu peço que a gente possa divulgar isso o máximo, porque, por exemplo, será que as pessoas que identificaram esse absurdo, que fizeram o vídeo dessa crueldade, vão ter que pagar também? Vão ter que pagar por tentar fazer justiça? E também tinha um outro cachorro com ele que quase foi morto afogado, também por diversão desses 4 meninos. Que diversão, né? O Orelha era mais dócil, né? Tava acostumado a ser bem tratado. Diversão dos caras, diversão da playboyzada é torturar as coisas, né? Fazer as pessoas sofrerem, fazer os bichinhos sofrer, né? Eles já estão escalando, na verdade, né? Porque acho que as coisas comuns em sociedade, eles não conseguem mais ver prazer naquilo, né? Não consegue, o juntar deles, estar em grupo, né? Para perpetuar a crueldade com outras pessoas, com outros seres vivos, né? E é isso que satisfaz eles, né? Pra mim, eu consigo ver isso, assim, bem claro, assim, né? Eu acho que o videogame já não tá suprindo mais, o computador não tá suprindo mais, as redes sociais, vamos partir para outras coisas, né? E aí a gente vê esse caso. Ele era um cachorro da comunidade, que todo mundo cuidava dele. Então ele teve o desprazer de confiar. O Orelha acabou sendo sacrificado, porque depois de ser espancado, ele foi sacrificado, não, né? Fizeram eutanásia, porque suas lesões eram irreversíveis. A comunidade se revoltou e o próprio Mário disse que eles não podiam ficar sem cuidado. O Orelha era muito bem cuidado. O Orelha não era um cão, né? Ele era Exatamente, eles não eram cães de rua, cães largados, eles eram cachorros da comunidade. Eles tinham a casinha deles, todo mundo separou, tinha a casinha, davam comida, todo mundo cuidava, né? Não eram cachorros que estavam lá largados, abandonados, né? Cara, aqui em São Paulo, engraçado não, porque a gente já faz muitos anos que a gente consegue ver isso, né? Como os moradores de rua tratam tão bem os animaizinhos deles. Eles ficam sem comer para dar alimento pros cachorrinhos deles, pros petzinhos deles, saca? E aí você vê o paralelo, gente que tem tanto fazendo essas coisas e gente que tem tão pouco, né, cuidando dos bichinhos, mais do que mais que cuida a si mesmo. É um traço interessante da gente ver isso. Mas aqui em São Paulo a gente vê muito isso na rua. Tem um vídeo que viraliza do cachorro tá andando nas costas do rapaz, na frente, na Paulista, né? O cachorro tá na cacunda dele aqui. E aí todo mundo falando, mas tá maltratando o bichinho. Não, o rapaz, ele não tá deixando o doguinho encostar o pé no chão, as patinhas, porque tá quente demais. Então ele leva o cachorro aqui, tá? E aí a gente vê, né, como é que é o tratamento, né, dessas pessoas. O morador de rua trata melhor seus animais
do que essas pessoas que são abastadas, que tem mais. Porra, pesadas. Parte da comunidade de Praia Brava. As pessoas foram às ruas pedir justiça. E eu peço mais, continue a ser lembrado e mais. Vamos proteger as testemunhas, vamos nos unir para que essas testemunhas não sejam coagidas, para que as pessoas que fizeram isso... Ela tá falando, né, da coerção, né, da coerção que teve, né, em cima do porteiro. Cara, tem que proteger o porteiro, porque ele foi demitido do emprego, né, e eu imagino que ele não vai conseguir emprego tão fácil ali dentro da ilha por causa disso. Porque podem mexer os pauzinhos ali, famílias influentes e tal. E podem ser que apertem a mente dele pra ele não denunciar, pra ele não ir lá depor, sabe? E aí tem que ver isso aí também e dar um suporte, dar um apoio pra esse cara. Ainda estão tentando encobrir, sejam desmascaradas. Porque isso fala não das pessoas, isso fala da sociedade. Uma sociedade que tolera esse tipo de perversidade é uma sociedade que está falida. Ou a gente tenta fazer as coisas como tem que ser feitas, ou então a gente também... E aqui ela falou uma sociedade que pode ser... Eu já acho que a gente já tá falido faz tempo já. A sociedade como um todo, a gente vê cada barbárie aí, né? Claro que a gente ficou revoltado demais com o Doguinho. Mas quando a gente olha pro lado, a gente olha lá pra Florianópolis mesmo, a gente olha pra Santa Catarina, a gente olha pro Brasil como um todo, a gente vê cada bizarrice acontecendo e a gente leva a vida... Não que a gente leva com uma certa normalidade, a gente sabe o que tá acontecendo, né? A gente sabe que o Brasil, ele é capaz de gerar essas coisas, né? O mundo, na verdade, né? Mas como a gente tá no Brasil, eu vou falar do Brasil aqui. No começo do vídeo eu falei sobre a Sônia Maria, né, que ela lá em Florianópolis, ela está sendo mantida em cárcere, né, e ela foi escravizada durante 40 anos por um desembargador e sua família lá. E ela foi solta, conseguiram tirar ela da casa, e aí esse desembargador conseguiu uma liminar, inclusive do STF, e conseguiu fazer essa mulher que passou tantos anos sendo escravizada, conseguiram levar ela de volta pra casa, saca? Então, quando a gente olha pra esses absurdos, né, a gente fala, não, que sociedade, é uma sociedade falida, assim. Ela falou que... Ela tá falando aqui que parece, eu falo que já é uma sociedade falida, já. Tá abrindo portas para uma sociedade... Claro que a gente tem esperança, né? Claro que a gente tem esperança que melhore, né? Claro que a gente sempre busca e vê o melhor nas pessoas, né? Mas a gente fica incrédulo com cada coisa que a gente vê, cada coisa que acontece, cara. Eu fico assim... Eu evito, às vezes, ligar eu não assisto o 13, aqui é a Band e a Record, porque pra mim, se a gente torcer, a televisão sai sangue, sabe? Eu evito, assim. E daqui a pouco, o que foi feito com esse animal vai ser feito com outros seres humanos. O Orelha não pode mais falar, mas você pode. Se você presenciar abuso animal, denuncie. Exato, o número, rapaziada. 181. Disque denúncia. Compartilhe esse vídeo com muita gente. A morte do Orelha não pode ser em vão. E vamos também pedir proteção e vamos ficar alertas para que as testemunhas não sejam coagidas ou que aconteça alguma coisa com eles. Por favor. É isso. Eu acho que a gente tá só no campo do achismo por enquanto, porque é isso, né? De fato, não tem ninguém aqui ainda, né? Não começou... Só tá rolando as investigações. Enquanto esses moleques também não voltar, a gente não vê esse caso indo pra frente. Eu espero que seja porque tá sendo difundido, talvez acelere, assim, né? E a gente veja de fato o que tá... Veja de fato um progresso nesse caso aí, né? Pra nossa felicidade seria se eles fossem presos, né? Eu vejo muita gente pedindo pra essa galera tomar um sacode, apanhar, que não sei do que na rua. Eu acho que a vida vai cobrar eles de algum jeito em algum momento. Eu acredito muito nisso, assim, né? Eu acredito que eles não vão... Esse ano, talvez, eles não levem uma vida tranquila, porque todo mundo deve conhecer esses moleques, a cara deles tá exposta aí. E é isso.
É isso. Esse ano vai ser pegado pra essa criançada aí. Porque, criançada, né? Tudo marmanjo, já tudo com 18, já. 17, 18 anos, eu acho, né? Não, 17, né? 16, 17. Porque se tivesse 18, a justiça ia vir dando soco. A justiça tinha que vir moendo, né? Porque a gente sabe, se fosse preto, né? O que tinha acontecido, né? O que tinha acontecido? A sociedade já tinha que botado fogo na casa. Botado fogo na casa. Galera, nossa, desculpa, meu cachorro, minha cachorrinha tá latindo forte lá fora. Espero que não esteja vazando aqui.